Senhora senadora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, é um momento muito importante que estamos agora no Senado decidindo aquilo que a Câmara dos Deputados já deliberou. Antes de fazer a leitura da análise deste projeto de lei da Copa, eu queria agradecer ao senador Roberto Requião, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pela indicação do meu nome para ser a relatora nessa comissão técnica da Lei Geral da Copa. Obrigada, senador Roberto Requião. Queria agradecer também o apoio do consultor legislativo Alexandre Guimarães, que é especialista na área do esporte, pela dedicação no trabalho que fez com as relatorias, não só a minha, mas das demais comissões técnicas. Ao secretário da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Júlio Linhares, e também à assessora parlamentar do meu gabinete, Bárbara Salles. Tenho a convicção que o desafio desta relatoria ficou mais leve porque foi compartilhado com o empenho e dedicação dos demais relatores na Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital do Rego, da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Francisco Dornelles, na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, do senador Blairo Maggi. Para mim, em especial, ficou um dilema nessa matéria semelhante ao da escolha de Sofia. Senador Eduardo Braga, essa escolha, proibir a bebida alcoólica, como eu e a sociedade brasileira, vista pelo Data Senado numa pesquisa, desejariam, e a legislação de alguns estados, que também proíbe a bebida, ou respeitar um contrato internacional que tem forte implicação, não só no campo esportivo, mas também no campo econômico e jurídico. A realização da Copa do Mundo, o maior evento esportivo do planeta, é sem dúvida uma oportunidade especial para o Brasil reafirmar o crescimento com o inegável legado que pode ser conquistado com as obras de melhorias da infraestrutura do país, em todos os aspectos. Isso sem falar na paixão dos brasileiros pelo futebol, que viu a última Copa em solo brasileiro há 60 anos. É também um tema polemizado quando as mazelas nacionais dos problemas de saúde e segurança, por exemplo, carecem de mais atenção e mais investimentos. E os brasileiros muitas vezes se questionam, mas podemos fazer a Copa? Mas o legado que este evento vai deixar, como já vimos em várias audiências públicas, é inegável. Por isso é preciso um cuidado e uma atenção muito especial com tudo que o evento dessa envergadura representa. Como relatora geral da Lei da Copa na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, trabalhei com um olhar muito mais objetivo do que sentimental ou passional. Eu aqui no Senado votei contra o regime geral das contratações, o RDC, que modificou a Lei 8666, exatamente por entender que era preciso manter a Lei 8666. Mas agora tenho uma compreensão também dos compromissos internacionais que o país tem. Ao garantir a Copa para o Brasil, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um contrato com a FIFA, assumindo compromissos com a Federação Internacional de Futebol, em carta datada de 15 de junho de 2007. Esse contrato prevê desde isenção geral de impostos à FIFA até a liberação da venda de bebida nos estádios da Copa. Senhoras e senhores senadores, é esse contrato, esse compromisso internacional assumido pelo governo federal que estamos discutindo aqui no plenário. O futebol, a Copa do Mundo, assunto tão caro ao povo brasileiro, expõe um dilema institucional na relação com o Poder Executivo e também federativo pela transferência aos estados da competência em decisões como a questão da venda de bebidas. Mais uma vez, não foi dada a chance ao Senado de aperfeiçoar ou mudar o texto aprovado na Câmara Federal. O que estamos vendo, diante da discussão da Lei Geral da Copa, é que o Executivo, mais uma vez, está limitando a liberdade do Legislativo para promover o aperfeiçoamento necessário.
O que estamos fazendo aqui é pura e simplesmente a homologação de uma decisão do Executivo, tomada há 5 anos, quando o presidente Lula assinou a Carta Compromisso com a FIFA. A nós não foi dado espaço para negociação. Tentamos compensar essa dificuldade com muito trabalho. Realizamos no dia 2 de maio, na Comissão de Educação, uma audiência pública com a participação do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que agora está lá em Zurique conversando com os dirigentes da FIFA, e mais tarde com o representante do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público, procurador José Antônio Baeta de Melo Cansado, de Minas Gerais, que dá o prazer da presença em acompanhar essa votação, e também do secretário do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Rubem Peixoto Alexandre. A audiência com a FIFA, como queríamos, por razões conhecidas, não aconteceu. Pedidos para que mudássemos a lei não faltaram nos gabinetes. Recebi representantes da Central Única dos Trabalhadores e também da Força Sindical, preocupados com a possibilidade do uso do trabalho escravo ou infantil nos produtos comercializados durante o torneio e com a defesa dos direitos dos vendedores ambulantes nas cercanias dos estádios durante os jogos. No último minuto, antes dessa sessão, recebi um grupo de procuradores da Justiça de 10 estados brasileiros, liderados pelo procurador José Antônio Baeta de Melo Cansado, que insistiam na proibição de bebidas alcoólicas nos estádios. E, por sugestão deles, estamos até apresentando aqui uma emenda de redação. Os procuradores entendem que, como não será possível mudar a Lei Geral da Copa, que limitássemos a comercialização da bebida apenas durante o evento da Copa do Mundo, ou seja, determinação legal e clara de que essa exceção seja transitória, valendo apenas para os 29 dias da Copa e para os dias da Copa das Confederações. E por que a urgência pedida ontem para votar hoje essa matéria? Porque é preciso, um ano antes da realização da Copa, ter a deliberação do Congresso Nacional. E nós estamos aqui, às vezes, interrompidos por medidas provisórias e agora por um trabalho intenso da Comissão Parlamentar de Inquérito e também pelo Conselho de Ética desta Casa, com uma ocupação extra nos nossos trabalhos e nas nossas responsabilidades. Isso poderia retardar o exame da matéria, que tem prazo de validade 1 ano antes da realização da Copa das Confederações, marcada para 2013. A Copa do Mundo é um evento mundial, um evento da FIFA, mas será realizado no país do futebol, que não ama apenas a bola, mas, sobretudo, aprendeu a respeitar as leis e a forma como a sociedade se organizou nos últimos anos. Eu vou agora direto à análise do projeto da Copa. Senhoras e senhores senadores, senhora presidente, a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014 são os 2 próximos mega eventos esportivos para que nosso país sediará durante os eventos. O olhar do mundo vai se voltar para o Brasil. Esta proposição, chamada Lei Geral da Copa, visa definir medidas para viabilizar e regular matérias específicas para essas competições. Sabemos que o texto que nos chega foi objeto de grandes discussões na Câmara Federal. No entanto, acreditamos que podemos melhorar e garantir que os anseios da sociedade civil prevaleçam sobre as determinações quase que impostas pela FIFA. Analisaremos a proposição sobre os ditames do artigo 102 do Regimento Interno do Senado, que define as competências da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, segundo o qual compete ela opinar sobre proposições relativas ao desporto. Não observamos problemas quanto ao mérito nesse campo. Apesar de o relatório da Comissão de Constituição e Cidadania tratar mais profundamente sobre a constitucionalidade e a juridicidade, vemos algumas preocupações quanto à juridicidade de alguns dispositivos, aos quais foram corretamente apresentadas emendas e teceremos comentários mais adiante. Agradecemos novamente o apoio do Ministério Público dos Estados. Quanto à técnica legislativa e à boa redação, passamos a abordar alguns dos problemas detectados. Concordamos com o teor da emenda número 1,
de redação de autoria do senador Paulo Bauer e que acatamos inteiramente, apresentando uma pequena alteração à emenda do PLC. Também observamos que os artigos 48 e 50, que trazem mudanças ao Estatuto do Estrangeiro, são intercalados pelo artigo 49, que altera o Estatuto do Torcedor. Por isso, apresentaremos emenda corrigindo essa distorção. Da análise das emendas. As emendas oferecidas ao PLC 10 de 2012 são meritórias e todas redigidas com boa técnica legislativa. Contudo, apenas a emenda número 1 de redação do senador Paulo Bauer poderia ser acatada sem alterações significativas ao texto que já foi amplamente discutido com a sociedade, com o governo e com a FIFA, e acreditamos ser de bom teor. No entanto, acreditamos ser necessária a melhoria ainda à emenda do PLC, que trataremos em emenda de redação, acrescentando as disposições sobre a concessão de prêmio de auxílio especial mensal aos jogadores das seleções campeãs do mundo de 58, 62 e 70. Aliás, isso já é objeto de projeto de lei do Executivo que está na Câmara dos Deputados. As emendas número 2 e 4 dos senadores Paulo Bauer e Cristóvão Buarque, respectivamente, tratam da proibição do porte, venda ou distribuição de bebidas alcoólicas nos estádios no entorno. Claro que temos certeza de que essa proibição vai de encontro e de acordo com o que especialistas e a maioria da população deseja. Contudo, julgamos que o governo federal deve cumprir os acordos assumidos e o texto deixado para que os estados e o Distrito Federal definam a sua legislação quanto ao tema e, no momento, é o mais correto. Os estados têm autonomia e o Ministério Público, nesse aspecto, poderá dar uma valiosa colaboração. Cabe aqui uma explicação mais detalhada. No dia 15 de junho de 2007, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro do Esporte, Orlando Silva, enviaram à FIFA ofício assumindo garantias legislativas e legais, às quais o Brasil se comprometia como candidato à sede da Copa do Mundo de 2014. A chamada garantia número 8, que trata da proteção e exploração de direitos comerciais, foi subscrita pelos ministros da Justiça, Tarso Genro, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, da Cultura, João Luiz Silva Ferreira, e da Ciência e Tecnologia, Sérgio Machado Rezende. Ela explicitava em seu texto, conforme a tradução juramentada: afirmamos e garantimos também à FIFA e asseguraremos que não existem nem existirão restrições legais ou proibições sobre a venda, publicidade ou distribuição de produtos das afiliadas comerciais, inclusive alimentos e bebidas, nos estádios ou em outros locais durante as competições, e que não haverá restrições legais sobre a exploração dos direitos de mídia, direitos de marketing, marcas e outros direitos de propriedade intelectual e comercial. Ao contrário do que se pode pensar a princípio, o presidente Lula não estava assinando a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Na época, a FIFA era quem proibia a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, conforme os ditames do artigo 19 das diretrizes de segurança da FIFA, que vigoraram até o 31 de dezembro de 2008. Essas diretrizes afirmavam claramente que a venda e a distribuição de bebidas alcoólicas deve ser proibida dentro dos limites dos estádios, antes e durante o jogo. Definia-se também que, se quaisquer pessoas dentro do estádio forem encontradas sob influência de álcool ou quaisquer outras substâncias que possam afetar seu estado de consciência, a polícia e as forças de segurança devem demovê-la do estádio imediatamente. Com a vigência desde 1º de janeiro de 2009, os regulamentos de segurança da FIFA flexibilizaram essa proibição no artigo 20, possibilitando a venda de bebidas alcoólicas. Contudo, se hoje viéssemos a proibir a venda das bebidas por meio de lei federal, no caso, o Estatuto de Defesa do Torcedor, ou por esta proposição, o que estaria em jogo seria a imagem do país. O Brasil assumiu, por meio do seu presidente, um compromisso pela liberação da venda de bebidas.
A mudança de posição da FIFA em 2009 passa a incluir a liberação de bebidas alcoólicas entre as bebidas que podem ter venda liberada. Vale lembrar, senhoras e senhores senadores, contudo, que os números comprovam a diminuição da violência dentro e fora dos estádios, com a proibição das bebidas. A legislação esportiva brasileira, que se encontra entre as mais avançadas do mundo, não deve ser deixada de lado por motivos injustificáveis. Essa liberação deve ter como marcas, portanto, senhores membros do Ministério Público, a transitoriedade da lei e sua excepcionalidade restritas à Copa das Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014. Claramente, a liberação deve ter como marcas a transitoriedade da lei e a excepcionalidade à Copa das Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014. O artigo 68 do projeto de lei do governo suspende o artigo 13A do Estatuto do Torcedor apenas durante as competições referidas agora. Repetir, caro senador Vital do Rego, a liberação deve ter como marca, portanto, transitoriedade e a lei da lei, transitória lei, e a excepcionalidade deve ser restrita e vai ser restrita exclusivamente durante os 29 dias da Copa em 2014 e aos dias da competição da Copa das Confederações. Exatamente esse é o tema que os membros do Ministério Público queriam, essa clareza, e é o que nós estamos agora alertando durante esta apresentação desse relatório. Infelizmente, com a necessidade de mantermos o compromisso internacional, perdemos a oportunidade de projetar uma imagem positiva do Brasil para todo mundo, pois o avanço alcançado da proibição da bebida em nossos estádios, trazido pelo Estatuto de Defesa do Torcedor, poderia ser uma bandeira contra a violência nos estádios e no sentido da preservação do alcoolismo. Aliás, numa audiência pública realizada esta semana pelo Supremo Tribunal Federal para debater a lei seca, o advogado-geral da União reforçava a importância deste combate, porque o consumo do álcool associado ao volante ou ao trânsito, ele é altamente perigoso. Da mesma forma, nos estádios, vale a mesma lógica em relação a isso. E eu queria também agradecer essa valiosa colaboração dos membros do Ministério Público. Aliás, quando a FIFA esteve visitando em Belo Horizonte, quando ouvimos o relato do procurador de Minas Gerais, foi exatamente destacado a validade e a importância e o avanço da legislação que proibia a bebida alcoólica. Por fim, vale lembrar aqui que as chamadas FanFests foram criadas exatamente para atender o público que quisesse ingerir bebidas alcoólicas em segurança durante a vigência da proibição estabelecida pelas diretrizes de segurança. A emenda número 2 traz uma alteração à linha A do inciso 1 do atual artigo 29 do PLC, com a finalidade de melhorar o nome das campanhas sociais ali previstas. Contudo, é entendimento de que a emenda muda o mérito inicial da campanha prevista no dispositivo. O segundo teor da emenda número 4, que traz mais acréscimos ao artigo 13A do Estatuto do Torcedor, além do já trazido pelo artigo 49 do PLC, julgamos que deve ser assunto de maior discussão, devendo ser tratado em momento posterior. E aí também os estados terão este papel. Julgamos que as emendas número 13 e 5 dos senadores Cristóvão Buarque e Ciro Miranda, respectivamente, são louváveis. No entanto, as alterações que trazem ao artigo 26 ao PLC, mudando regras na venda ou distribuição de ingressos, não devem ser acatadas, visto que aquele dispositivo foi alvo de grandes e relevantes discussões com todos os interessados das classes atingidas, tendo adquirido a melhor e mais conforme redação possível. Aliás, tais emendas virão sendo apresentadas como emendas de plenário.
para melhor apreciação dos senhores senadores. Da mesma forma, a emenda número 7 do senador Ciro Miranda, que propõe mudança proposta ao artigo 27 do PLC, não está sendo acolhida. Durante a discussão na Câmara Federal, os diversos setores envolvidos, inclusive institutos de defesa do consumidor, concordaram com a redação atual, a qual não observamos nada que contrarie as atuais determinações do Código de Defesa do Consumidor e também do Estatuto do Torcedor. Por fim, a emenda número 6 do senador Ciro Miranda, ao suprimir os artigos que tratam da concessão de prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores das seleções campeãs do mundo em 58, 62 e 70, deixa de garantir a recompensa aos ídolos daquelas seleções nacionais. Aqui eu lembro que o projeto de lei 7.377 de 2010, de autoria do Poder Executivo, no mesmo sentido, já se encontra em análise na Câmara Federal. Entretanto, é meritório que essas disposições façam parte desta proposição chamada Lei Geral da Copa. Apresento agora o meu voto. Pelo exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei da Câmara dos Deputados 10 de 2012, com as alterações decorrentes das 5 emendas de redação que ofereceremos adicionalmente. A primeira delas, desse a emenda do projeto de lei da Câmara 10 de 2012, a seguinte redação: dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013, a Copa do Mundo FIFA 2014 e a Jornada Mundial da Juventude 2013, que serão realizadas no Brasil. Altera as leis 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003, e estabelece concessão de prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores das seleções campeãs do mundo de 58, 62 e 70. A outra emenda, desse ao parágrafo 12 do artigo 26 do projeto de lei da Câmara número 10, a seguinte redação: artigo 26, parágrafo 12. Os ingressos para proprietários ou possuidores de armas de fogo que aderirem à campanha referida no inciso 1 do artigo 29 e para indígenas serão objeto de acordo entre o Poder Público e a FIFA. Outra emenda de redação: corrija-se a grafia da abreviatura FIFA com letra maiúscula só no inicial e minúscula depois para FIFA, todas as letras maiúsculas, onde for necessário. E altere-se no projeto de lei da Câmara número 10 a abreviatura LOC para COL. Sai da forma inglesa de pronunciar Comitê Organizador Local para a forma aportuguesada de COL, que é Comitê Organizador Local, nos incisos 3 e 6 do artigo 2º do parágrafo único do artigo 9º do caput do artigo 57 e nos artigos 67 e 69. A próxima emenda: inverta-se a ordem dos artigos 49 e 50 do projeto de lei da Câmara número 10 de 2012. E ainda, a próxima, desse é o artigo 68, da proposição em epígrafe, a seguinte redação: artigo 68. Aplicam-se a essas competições, no que couberem, as disposições da Lei 10.671, de 15 de maio de 2003. Parágrafo 1º. Excetua-se da aplicação supletiva constante do caput desse artigo o disposto nos artigos 13A a 17, 19 a 22, 24 e 27, no parágrafo 2º do artigo 28, nos artigos 31A, 32 e 37 e nas disposições constantes dos capítulos 2, 3, 7, 8, 9 e 10 da referida lei. Parágrafo 2º, para fins da realização das competições, a aplicação do disposto nos artigos 2º-A, 39A e 39B da Lei 10.671, de 15 de maio de 2003, fica restrita às pessoas jurídicas de direito privado ou existentes de fato, constituídas ou sediadas no Brasil.
apresentar essa emenda, como se vê, emenda redacional, nos termos do artigo também 234 do Regimento Interno do Senado. E esse é o voto, senhora presidente.